Tudo em paz, graças a Deus. E vocês? Tudo tranquilo? Joia, tudo bem. Então, tá bom. Que bom que você aceitou, que bom que nós estamos tendo esse encontro virtual. Prazer todo meu. Seja bem-vindo à minha casa virtual, né? Porque agora nessa época é assim que funciona, né? São novos tempos, precisamos nos adaptar. Exatamente. Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando, tá só enchendo, chegando gente aí, muito bacana. Acho que o Instagram vai avisando o pessoal aí para chegar, para poder conversar com a gente. Boa noite, professor Dalcio. Bruno, de coração, queria muito agradecer a você por ter aceitado de pronto o convite para fazer essa live com a gente. Eu fiquei muito feliz porque o Bruno Pedreira a gente sempre ouve falar, né? Aí a gente tem que saber quem é. Eu assisti uma live sua com o Rafael, gostei demais, foi muito bacana. Depois lá com o professor Fábio, também muito Obrigado. show. Não tinha como não trazer você aqui, né? Até porque o assunto é um assunto que me interessa demais, né? Essa parte de manejo é uma parte que eu gosto muito. Né? Então eu estou aqui para aprender e é muito bacana a gente poder estar discutindo pastagem assim do jeito que a gente está fazendo nessas lives. Então eu queria agradecer demais em nome do Grupo de Estudos em Horticultura aqui da Universidade Federal de São João del Rei. Queria te agradecer demais a presteza por estar falando para a gente de um assunto aí extremamente interessante. Então muito obrigado, Bruno. E eu que agradeço. Você, né? Acho que nesse tempo de pandemia aí, você virou uma referência para nós nas noites da horticultura. Tá todo mundo assistindo Horticulturas e Pastagens à noite. Então, fico muito feliz, né, pelo convite. Tenho visto realmente a gente... Eu acho que esse é um resultado bacana do momento em que a gente vive, que é um momento diferente para todos nós. Um momento que, para gente que nem eu, que não está na universidade, né, mas que está numa instituição de pesquisa e que vive no campo e que vive de dar palestra, de encontrar o produtor, a gente tem procurado meios de continuar conversando. Então, acho que você estabeleceu um elo de comunicação com né, o setor produtivo, com as instituições, que foi muito importante para nós nesses últimos 3 meses aí, né? Nós estamos fazendo fora daquela rotina que a gente conhecia como normal. Completamente fora, né? Tudo diferente, né? E você sabe, assim, eu acho que em todo caos há beleza. A gente precisa enxergar o lado bom das coisas. E desde que eu cheguei aqui na Embrapa, o Mato Grosso, né? Para quem não me conhece, eu trabalho hoje na Embrapa aqui em Sinop. Eu já ia falar que você se apresentando, mas vamos conversando. Pode se apresentar aí também. Desde que eu cheguei aqui em Mato Grosso, isso sempre foi uma coisa que a gente discutia internamente na unidade, porque o Mato Grosso é do tamanho, né, da França. Então, cabe em alguns países da Europa dentro do Mato Grosso e estar em todos os lugares e atender a todas as demandas é missão impossível, né? Então, assim, estabelecer esse elo de comunicação e ter pessoas do outro lado podendo ouvir o que a gente está fazendo, quais são os avanços que a floricultura tem feito, como melhorar os nossos sistemas de produção, eu acho que é uma coisa que a gente discute há muitos anos, mas todos nós sempre fomos muito, digamos que reativo a essa coisa do online. Vergonha, né? O pessoal tem não precisa, que é isso, assim, ao vivo. Porque é meio complicado, né, Bruno? Isso aqui é um ao vivo, né? Bate pronto, a gente não sabe o que vai vir de pergunta, né? Realmente é um negócio. Tem umas perguntas assim que às vezes meio que, nossa, peraí, você precisaria de um tempo para montar toda uma filosofia de resposta, né? Isso. E aí não dá tempo. Acho que assim, é um mundo novo, é a gente se adaptando. E quando a gente sabe, a gente sabe. Quando a gente não sabe, a gente diz que não sabe, vai procurar saber e depois responde. Eu acho que a gente precisa, isso é muito bacana, de fato, se expor, ouvir o que o setor produtivo precisa e responder o que é possível ser respondido. E acho que as lives, o Instagram veio para ficar nessa como mais uma ferramenta de comunicação. Não estou dizendo que não quero mais viajar. Uma ferramenta excelente, que no celular o cara pode passar para todo quanto é lugar, ele vai na cozinha, ele vai ver um filho que está fazendo uma coisa e está escutando a gente, ela está ali fazendo as coisas, né? E está escutando a gente. Quantas vezes eu fiz janta escutando vocês todos também em outras lives, né? Eu me pego aqui também, cozinhando de noite, lavando uma louça e ouvindo alguém falar sobre ouvindo alguém falar. Né? Exatamente. É muito bom, está sendo muito bacana. Ô, Bruno, então vamos aproveitar o ensejo aí, né? E conta pra gente como é que foi a sua história pela paixão pela floricultura. Porque assim, eu até comentei ontem com a Patrícia da Mais Leite Soluções Zootécnicas, eu conversei com ela, que sabe qual é a minha palavra preferida, Bruno? A minha palavra preferida na vida. Todo mundo fala, amor, não, é entusiasmo. É bom para todo mundo saber. A minha palavra preferida na vida é entusiasmo. E assim, eu percebo que você também é um entusiasta do assunto. Então, eu acho que quando a gente faz as coisas com entusiasmo, tudo flui, né? Então, a gente gosta, a gente é curioso, a gente quer, né, saber disso tudo. Então, conta pra gente como é que foi essa sua história com a floricultura. Coisa rápida, assim, pra gente falar de manejo pro pessoal
Só a Eu, pessoa te eu, conhecer. eu venho de uma família de pecuaristas, né? Tradicionalmente, então, e até conversando com um primo, sei lá, um ano atrás, a gente achava que era a quarta geração, e descobrimos que somos a quinta, na verdade, geração de pecuaristas. Então, a pecuária é uma coisa que nasceu comigo. Minha mãe disse que eu nasci para ser agrônomo, né? Eu não sabia fazer outra coisa. Segunda Então, coisa. se eu tentasse, acho que no máximo zootecnia e veterinária estaria no meu rumo, assim. Então, a agronomia, essa coisa da forragicultura, ela vem de sempre de dentro de casa, com meu pai, com meu avô. Então, a minha diversão era esperar chegar sexta-feira para ir para a fazenda, era esperar dar as férias para passar um mês na fazenda. E daí vem a vontade de fazer agronomia. Eu vou para Lavras, né? Vou para a Universidade Federal de Lavras, 20 anos atrás, aí a gente descobre que está ficando velho. Exatamente. De Eu nem falo há lá, quantos anos eu saí da rural. Nem que saí, imagina quando estava eu aí entrei. nesse sul mineiro, bem perto de onde você está hoje, né? Fiquei aí 5 anos, fiz agronomia. De lá desci para Piracicaba, onde não consegui sair, passei lá mestrado, doutorado, foram 7 anos maravilhosos também em Piracicaba. E aí a forjicultura veio tomando uma força muito grande nesse processo. E eu digo que eu gosto de trazer a forragicultura para dentro do sistema de produção animal, porque eu entendo que é o primeiro passo. E eu acho que Sim. esse é onde começa a nossa conversa da intensificação. Exatamente. Eu vou aproveitar então e fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui, né? Falar de manejo especificamente. Não sei se você concorda. Eu falo isso sempre, todo mundo que acompanha sabe. Hoje eu considero que um dos maiores gargalos, se não o maior, da pecuária brasileira seja o manejo de pastagem. Você concorda com isso, Bruno? Eu concordo, eu acho que a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender que o sistema tem 3 grandes etapas, né? Produzir capim, colher capim Colher, e converter isso em converter. picanha. Então, são 3 etapas onde a primeira base é o capim, né? E aí, como eu acabo de voltar agora, tem 6 meses que eu voltei da Flórida, você convive com o sistema americano, que é um sistema que produz muito mais carne que o nosso, com muito menos animais do que nós temos. Assim, longe de mim fazer nenhum tipo de apologia a gente migrar mais para um sistema mais confinado, mais alto grão, e acho que a gente tem como ferramenta usar tudo isso. Mas a Deixa eu só nossa base é o parar, capim. ô Bruno, deixa eu só parar aqui. Olha, Moacir Dias Filho está na nossa live. Meu Deus do É céu. por você, com certeza, porque você está Vamos, aqui. Um abraço, vamos Moacir, eu sou desligar muito então. fã. Alguém printa o Moacir na live do Porra de Cultura e Pastagens, por favor. Alguém printa para eu dizer que ele estava aqui. Meu ídolo. Meu ídolo, exatamente. Desculpa, gente, mas isso é coisa de fã, tá bom? Desculpa, Bruno, pode continuar. Então, acho que a ideia é sempre assim, olhar para o sistema nosso e olhar para o que a gente tem feito no mundo, né? Voltando a uma comparação rápida com o sistema americano, a gente tem um potencial de fazer muita coisa em pastagem. Quando você olha tanto para o sistema americano como para o sistema europeu, a turma está falando em desintensificar, né? Diminuir um pouco o grão, diminuir um pouco a adubação, para buscar uma coisa que tenha mais sustentabilidade. E acho que a gente tem muito potencial para fazer isso no Brasil. Esse é o nosso grande prato cheio. É o boi de pasto. É o caminho, é o nosso caminho. Eu acho que os subprodutos, a soja, o milho, estão aí, devem ser usados, a gente tem que trabalhar nisso. Né? Mas ouvi outro dia você e o Edênio de novo conversando, e o Edênio falando em 96%, 98% da nossa carne produzida, de fato ela é feita em pastagens. Né? Sim. E eu acho que essa hoje ainda não é uma bandeira reconhecida como eu gostaria que ela fosse, mas é o que eu acho que vai acontecer nos próximos anos. Né? Uma das coisas com que eu trabalhei lá também nesse último ano na Flórida foi com serviços ecossistêmicos, onde eles estão tentando trazer essa abordagem para o sistema de pecuária, onde você diz, olha, existe assim, mais do que carne saindo desse sistema. Sim. Disso aqui sai couro, disso aqui sai leite. Tem uma série de outros componentes ambientais importantíssimos, né? Exato. Se a gente for para as nossas pastagens nativas do Brasil, né? No Pampa a gente tem bastante, no Pantanal um pouco. Muitas pastagens ainda que fazem flor, né? Onde a gente tem de fato uma floração. Sim. E aí você entra a caatinga é linda, processo. eu tive a oportunidade de trabalhar. A caatinga, quando começa a chover, é uma coisa espetacular, é uma diversidade botânica assim absurda. Extraordinária. Então aí disso deriva
serviços, outros tantos serviços que o pasto, no fim do dia, oferece para a gente e que a gente não se dá conta de que está recebendo esse tipo de, né, de informação que está lá. De serviço, né? De serviço. De serviço. E que no final do dia tem valor. E a gente precisa valorar isso. Então, acho que o caminho para os próximos anos, não sei se é para a minha geração e para a sua, não sei se a gente vai assistir nenhum produtor recebendo por isso. Eu sou novinha. Mas certamente para os nossos alunos, eles vão viver dias onde a gente vai, acho que ver mais esse reconhecimento do pecuarista como alguém que protege, que conserva e que vive daquilo e que produz aquilo. Que é uma ideia completamente ao contrário do que tem hoje predominado, principalmente com subcelebridades, né? Eu estou sempre conversando com o professor Nilma sobre isso para a gente tentar desmistificar um pouco disso e achar que o pecuarista e o agricultor são os grandes vilões de todos esses problemas, mas muito pelo contrário, né, Bruno? Principalmente num país como o nosso, né? Em que, se a gente for avaliar, é o país onde tem a maior preservação e aonde o produtor é mais taxado em relação a essas questões relacionadas à conservação ambiental, né? E o próprio brasileiro não reconhece isso. Não, e eu gosto muito, eu acho que os números a gente precisa usá-los, né? Se você pegar os números da nossa pecuária da década de 70 para hoje, a gente aumentou em 10% a área de pasto, e a gente aumentou em 150% a lotação, e a gente aumentou em mais de 175% o rebanho que a gente tem. Então, sim, fizemos um grande avanço na nossa pecuária brasileira nos últimos anos. Sim. Né? Saímos lá de 80 milhões de cabeças para 200 e poucos milhões de cabeças hoje, praticamente na mesma área. Isso é progresso. Exatamente. E eu lembro de você falando lá com o professor Fábio que a gente tem muito que evoluir, mas nós já evoluímos muito e a gente tem que dar a mão à palmatória a isso, né? Adoro a leitura do meio copo cheio, né? Os meus alunos sabem, eu sou insistente nisso. Quando me manda a tese, o artigo, a dissertação, porque as pastagens do Brasil estão se acabando. Não, as pastagens do Brasil não estão se acabando. A gente tem diversos problemas, nós precisamos enxergá-los, não vamos jogar para debaixo do tapete, mas existem muitos produtores fazendo o dever de casa como manda. Aqui em Mato Grosso, hoje, a gente tem fazendas extraordinárias trabalhando, assim como no resto do Brasil, né? Menciono muito Mato Grosso, porque aqui estou há 10 anos, lá se vão. Então, assim, é muito prazeroso trabalhar hoje com essa geração de pecuaristas, e hoje aqui tem um monte se autodenominando agropecuaristas, que são aqueles que trouxeram a lavoura como ferramenta de trabalho para a nossa pecuária, né? Viu o JP Agropecuária passando aí agora há pouco também, o Zé Leandro está assistindo Professor a gente. Paulo Carvalho está aqui com a gente também, o negócio está pesado aí nessa live hoje, ó, a responsabilidade aí, ó. Tô achando que vai faltar luz, vai cair energia, vai faltar tudo aqui. O negócio tá a pressão aí, a pressão. Então, acho que a gente tem que ir olhando, de fato, esse trabalho que foi feito. Aí vou mencionar o Paulo, vou mencionar o Moacir. Esses caras abriram a fronteira para a gente, né? Eles trouxeram uma série de conceitos aí, década de 80, 90. Né? O Moacir vai brigar comigo, vai dizer que eu estou botando ele velho, mas assim, eles têm um papel importantíssimo nisso, porque há 20, 30 anos a gente fala nesses assuntos e muito evoluiu. O pastejo, mesmo o manejo do pastejo, que é o tema que, né, eu vejo que você trabalha bastante, quando a gente estava lá na faculdade nos anos 2000, e a gente falava em interceptação de luz em altura de planta, era meio abstrato, né? O pessoal dizia assim, mas né, da onde? Eu me lembro que quando eu acabei a minha dissertação no mestrado, trabalhando com luz e altura, a DBO me ligou, a gente fez uma matéria na DBO lá em 2004, 2005, era uma coisa meio que, né, estamos começando a mudar o olhar. E hoje, coisa que os caras lá na década de 60 já estavam fazendo nos países de pecuária mais adiantada, né? Exato. Mas hoje, 15 anos depois, a gente vê isso no campo. Você chega em fazenda hoje aqui nos meus fundões de Mato Grosso e o cara tá querendo saber qual é, viu? Já acabou aquele experimento lá com a altura do Quênia e do tamanho. Como é que tem que manejar isso mesmo? Então eu acho que a gente vem sim desenvolvendo uma consciência pecuária, uma consciência sobre o bom trabalho e a nossa responsabilidade para com a sociedade. Porque no final do dia, somos fornecedores de alimento para a sociedade como um todo, né? Exatamente. Hoje mesmo, conversando com um produtor, até ontem eu comentei dele na live, estou falando dele aqui hoje de novo, até falou assim, tá falando de mim e tal. Mas é porque ele botou um negócio tão bacana hoje, sabe, o Bruno, mas muito legal, que ele escreveu assim, nossa, professor, antes de conversar, de ouvir vocês falando, eu não tinha noção dessa história da altura, do manejo por altura. Hoje eu acordei
né? Então, assim, muitos produtores já estão começando a entender isso, e é muito mesmo, não estou falando de pouco, não. A maioria dos produtores já entende um conceito de entrada e saída por altura, né, Bruno? Que é Isso, uma das isso. formas de a gente melhorar o manejo. Mas, Bruno, conta pra gente um pouco o que você considera intensificar. Como que a gente intensifica essa produção animal sob pastejo? Vamos O lá, que vamos seria lá. primeiro, assim, o que é o intensificar, né? Você obrigatoriamente intensificando, você tem que sair de um contínuo para um rotacionado, ou você pode intensificar um contínuo também, por exemplo? Vamos lá, vou botar a lenha nessa fogueira aí. Eu acho que Vamos. o primeiro passo da intensificação é meta, é objetivo. O que que eu quero com essa intensificação? Eu acho que a intensificação ela ganhou um fervor nos últimos anos que veio associado ao rotativo, à adubação nitrogenada, ao grão do coxo, e isso tudo borbulha em volta da gente de uma forma que, às vezes, você vê a tecnologia isolada numa fazenda e ela não está resolvendo, muito pelo contrário, ela está aumentando o custo, Você está diminuindo a matando a rentabilidade. tecnologia, né? Aí você mata a Exato, tecnologia. exato. Então, é muito comum eu visitar fazendas aqui e você encontrar essas tecnologias lá desconexas, encarecendo o processo, e você olha assim e não vê o resultado. Então, a primeira pergunta que eu faço para um produtor quando ele me procura, no sentido de dizer, viu, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer diferente. Digo, tudo bem. Eu acho que a gente precisa fazer um dia zero. O que você faz hoje? Grava isso, guarda isso bem com ele. Como é que era? De preferência, qual era a produtividade que ele fechou no ano passado? O que ele espera fechar antes de você entrar nesse processo? Antes de você, né, vou me colocar aqui como um consultor, como um aluno recém-formado que está sendo contratado por um pecuarista, Aí, gente, pega as dicas aí, ó. para fazer a coisa funcionar, né? Então, eu preciso entender o que é intensificação na cabeça desse produtor e se ele de fato tem leitura de sistema, Janaína. Porque uma das coisas que eu vejo hoje muito entre nós é que vamos intensificar o sistema de produção. Qual é o sistema de produção? É o meu? É o seu? É o do meu vizinho? Ah, é aquele que eu vi que chama sistema X lá. Ah, eu gosto da ideia de que todo sistema, né, é único, é singular. Sim, A sua exatamente. fazenda, onde você toma as decisões e faz a coisa acontecer, é o sistema da Janaína. Exato. Eu Se eu comentei comprar a isso sua ontem na fazenda, live. O sistema ideal para você não é o ideal para o vizinho, não é o ideal lá para o não. Goiás, não é. O sistema ideal é aquele que está ali com você e funcionando, E se eu né? comprar a sua Sem fazenda, a receita. partir de amanhã, o sistema é diferente. Porque a Exatamente. minha tomada de decisão é diferente É da outro. sua, o meu Os olhar é objetivos são diferente. outros. São outros. Então eu preciso entender, quando eu estou falando de intensificação, o que está na cabeça do dono da fazenda. Isso é importantíssimo. Se eu sou... Qualquer que seja a relação com a intensificação de um sistema como esse, é o que é que esse cara espera de fato fazer. Eu já entrei em fazendas onde o cara falou, olha, Bruno, eu produzo 10 arrobas por hectare e eu quero passar a produzir 15. Beleza, é uma coisa. Eu já entrei em fazendas onde o cara vira para mim e fala assim, olha, se isso não fizer 25 arrobas por hectare, eu vou vender esse negócio e vou botar no meu hospital lá em Belo Horizonte. Então, Entendi. depende muito do quanto você pode, do quanto o cara quer e do quanto é possível com aquela base de sistema que existe. Então, entender a base do sistema e o que o cara está pensando, eu acho que é a primeira parte do entendimento para dizer, olha, o próximo passo vai ser esse. Planejar a atividade, né? Qual é o meu Pronto. planejamento? Vamos, Palavra né? mágica, planejamento. E nesse planejamento tem que ter meta. O que eu vou entregar como produto? É muito comum você chegar numa fazenda e assim, um ano o cara vendeu o bezerro porque o bezerro estava mais alto, o preço. Aí no outro ano o bezerro não estava tão alto, ele resolveu fazer uma O cara recria. não tem meta, né? Como você disse aí. Não. Aí no Foco outro ele zero. segurou todas as fêmeas e começou a fazer uma recria de fêmea. Aí você fez um planejamento, daqui a pouco tem mais 15% de animais na fazenda, você não entende o porquê, você vai olhar, as fêmeas foram todas retidas, faltou fluxo de caixa. Aumentando o custo de produção, bicho Pronto. comendo e nada saindo. Então, entendido quem é o produtor, entendido quem é o sistema, senta e faz planejamento. A gente tem hoje empresas de consultorias fantásticas no Brasil que fazem isso para 4 anos, para 5 anos, para 10 anos. Né? Vejo muitos colegas nossos aí que não vieram ou para instituição de ensino ou pesquisa, Sim, não, então hoje mas que estão montando. A gente acha que o Brasil ganhou muito com isso hoje, de ter empresas muito sérias trabalhando no planejamento sim. do agronegócio. E eu acho que elas fazem um bem danado a todo produtor. Né? Especialmente aquelas que já entenderam de que a consultoria não pode entrar como custo, ela tem que entrar como investimento. Como investimento, exatamente. É igual eu falo de adubação. Precisa... Você falou da consultoria, eu falo de adubação. Gente, adubação não é custo, é investimento, gente. Por favor, né? Exato, exato. Então, a partir do momento que eu faço um investimento na empresa de consultoria, ela tem que me mostrar como eu vou ganhar dinheiro o suficiente para pagar ela e ter lucro.
Exato. Eu acho que aí é que a gente entra no Isso aí é processo o problema de dela, né? O problema dele. Ele tem que se virar, meu amigo. Exato, Eu quero exato. poder te pagar. Vamos lá? Exato. E é por isso que a gente tem especialistas hoje fazendo isso todo dia no mercado, né? Então, com um bom planejamento, você começa a tomar decisões que são mais da tecnologia, que eu acho que é onde a gente pode, né, citar diversas delas aqui nessa nossa 1 hora de hoje. Eu acredito que a intensificação ela vai resultar da somatória de uma série de tecnologias, de uma série de decisões que você vai tomar aí dentro. Então, por exemplo, adubação. Eu consigo enxergar a intensificação hoje com adubação. Eu acho que a gente precisa, acho que a adubação não é mais uma questão de se, é uma questão de quando. Exatamente. Né? Assim, não é se eu vou adubar, é quando eu vou adubar e onde eu vou adubar. Então, eu vejo muito problema assim. Fazenda que me chama para visitar, eu vou lá olhar, e aí você tem uma monstruosidade de capim produzido numa área muito grande. O cara não tem boi para comer. Então, planejamento de novo. Se você planeja para adubar, eu gosto de dizer, eu tenho uma boa relação com a turma do fertilizante, com a indústria de fertilizantes. Eu costumo dizer para eles que a gente precisa ensinar o pecuarista a comprar menos para ele comprar mais. Né? Quando o pecuarista entra e compra muito adubo, ou ele tem medo, não aduba tudo e guarda aquilo, e aí no ano seguinte empedra, ele vai jogar, xinga a empresa, fica bravo. Nossa, gente, isso acontece demais. O produtor sabe, tipo assim, gente, a gente sabe o que vocês fazem, tá? Eu sempre brinco com eles assim, eu sei que você faz isso. A gente tá de olho em vocês. Exato. Mas se ele aprender a comprar a quantidade suficiente para aquele tanto de boi que ele tem, eu acho que esse é um dos primeiros grandes passos que a gente tem a dar nesse sentido. Até porque, né, Bruno, adubar sem colher não faz sentido, né? Adubar sem colher é desperdiçar dinheiro, né? É aumentar a adubação, custo. ela tem que... Exatamente. Sem colher, o bicho, você não tem boca para comer o que você aumentou na produção, não adianta, né? Então, o planejamento aí, onde é que tá? Exato. Então, já vi fazendas que conseguiram enxergar isso, e aí o cara passa a intensificar, voltando para o nosso tema, 1/3 da fazenda. 1/4 da fazenda. Aprendo a lidar com esse negócio. Porque assumindo que a nossa base é pasto, não dá para correr muito daquele 70-30 que a gente fala em toda aula. Né? 70% da produção de forragem vai acontecer nos meses chuvosos. 30% vai acontecer na estação seca. Quanto mais eu intensifico, mais eu mudo esse balanço. Mais eu vou produzir nas águas, e aí os deltas em relação à seca ficam cada vez maiores. Então, para fazer isso, eu preciso ser capaz de ajustar minha lotação ao longo do ano, de forma a ter outras estratégias para cumprir o planejamento do sistema. Então, se eu intensifico uma área menor durante a estação das águas, eu vou conseguir ajustar a estação da seca com menos problema. Mas isso, normalmente, é o comecinho da intensificação. E a partir do momento que o produtor aprende que ele pode sair lá da nossa média nacional hoje de 5 arrobas por hectare, e aí passa para 10, passa para 12, passa para 15. Ele vai se empolgando com o processo. A gente vai cada vez usando mais a estação chuvosa e o problema com a seca vai ficando maior. Então aí precisa entrar planejamento de novo, né? na intensificação. A fazenda de água, a fazenda de seca, né, Bruno? Que o pessoal aí fala, vamos pensar em diferimento, né? Vamos pensar em dependendo do tamanho da fazenda, silagem às vezes é uma possibilidade. Dependendo do lugar do mundo que você tiver, por exemplo, onde eu estava na Flórida, feno e silagem é uma coisa comum, mesmo nos sistemas mais com base em pasto. Aqui para nós não é tão comum e mais difícil e talvez mais caro. Feno, então, é muito pouco usado no Brasil, né? Às vezes uma sobressemeadura de inverno em áreas irrigadas pode ser que ajude bastante também, né? Uma boa estratégia. Também. Então a gente precisa preparar a intensificação pensando que a fazenda tem, de fato, 2 grandes cenários. Um cenário de águas e um cenário de seca. Nesse sentido, eu vejo a adubação como uma das ferramentas de intensificação. O manejo de pasto é que nem análise de solo. Se não fizer análise de solo e manejo de pasto, não é fazenda de boi. A gente precisa ter essas 2 coisas para tomar decisões na fazenda. Então, o pasto é uma lavoura, né, Bruno? É lavoura de pasto. Né? Fico bravo quando alguém fala, agora é a época da lavoura. Eu digo, não entendi. Né? A gente trabalha muito na integração lavoura-pecuária. Agora é a lavoura, eu não entendi. Eu estava fazendo lavoura. A gente faz lavoura o tempo inteiro. Eu gosto, inclusive, da abordagem americana, porque, por exemplo, eu estava lá agora no departamento de agronomia. O entendimento deles é que eu sou um fitotecnista de capim. De capim.
E sim, né? por que não? Assim como do milho, assim como da soja. Nós somos Exatamente. produtores Cada de um com a capim. sua especialidade, a gente produz capim. Só que a A gente tem dif- uma etapa aí que ela é um pouco mais complexa, né? Que é um Pronto, pouquinho colher e diferente converter. aí, né? Tem essa etapa aí, que é a etapa da colheita aí, que é a maior responsabilidade é nossa, né? Que aí o componente animal complica o processo, né? Exato. Eu brinco com os colegas da lavoura que na hora que fica difícil para eles, eles matam as lagartas. Né? A gente não, a gente Isso. tem que criar as lagartas. Esse é o grande desafio da forragicultura. É Exatamente. plantar o milho e entregar a lagarta no frigorífico. Então, eu tenho que unir essas duas pontas. Eu tenho que ser um grande fazedor de planta, de crescer planta, e permitir que a nossa lagarta boi consuma isso de maneira Exatamente. Vai adequada. virar carne, vai virar leite. Exatamente. E aí as etapas do processo a gente vem juntando. Altura de pasto, a busca por uma pastagem mais folhosa, com menos culmo, diferimento na hora adequada, com o capim adequado. E aí uma das coisas que para mim é fundamental do ponto de vista da intensificação é a diversificação das plantas forrageiras nas fazendas. Isso ainda me assusta no Brasil. Monocultivo não é bom, né? De jeito nenhum. Não. Ô, Bruno, deixa eu fazer um parênteses aqui. Alguém me lembrou ali, já pediu para eu fazer isso. Eu já iria fazer, já estava nos meus planos, mas eu vou aproveitar e fazer isso aqui de público, tá? Eu queria avisar o Dr. Moacir que eu vou entrar em contato com ele assim que terminar essa live, para saber da possibilidade dele me agraciar com a presença dele aqui no nosso perfil. Tudo bem, Dr. Moacir, você vai receber o meu convite. Certamente irá aceitar. Que bom, fico feliz. Aí, ó, o Bruno tá me dando uma força aí. Chancelando. Mas então vamos lá, Bruno, desculpa. Então, assim, não, eu vinha falando da diversificação das forrageiras. Sim, né? exatamente. Eu acho que esse é um ponto que... eu acho que o marandu, né, o nosso braquiarão, ele foi tão extraordinário, que ele deixou a gente muito mal acostumado. Sim, o marandu é o marandu, né, cara? Não tem... Pois ele já é o cartão de visita, ele mesmo, né? Ele se vende. Então, assim, a gente tem ele... Mas, assim, não dá para plantar ele em 60, 70 milhões de hectares e achar que está resolvido o problema. Então, se eu quero intensificar, se eu vou adubar, se eu estou disposto a fazer um bom manejo, por que eu não vou usar Azure? Sim. Por que eu não vou usar Quênia? Por que eu não vou usar Tamani? Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar no planejamento buscando as melhores tecnologias que a gente tem para cada fase do processo. Né? JP está aí de novo falando. Da última vez que eu tive lá, alguns anos atrás, ele me disse assim, vou intensificar, o que eu planto? Eu digo Zuri. E aí você vê assim que não era... A gente tinha recém lançado o Zuri, aquela coisa, outro arriscar num capim novo. Você chega lá hoje, tá lindo, e tudo, né? O Zuri muito bem, respondendo super bem a adubação que eles fazem, altas taxas de lotação. Uma fazenda que roda hoje na fazenda inteira, na média, acima de 2 UA por hectare, 1,8, 2 UA por hectare, na média do ano. Então, tem muita possibilidade. Né? O Ed Carlos vem já puxando aí a história aqui dos consórcios também. Eu até anotei aqui. Isso. Eu acho que é uma coisa que hoje eu estou trabalhando, eu não trabalhava com isso até 2 anos atrás. Eu fiz algumas coisas de leguminosas com gramíneas aqui. Eu trabalhei com o Ipiporã e o amendoim, o nosso Belmonte, que a Embrapa lançou no final do ano passado. Super bem, super positivo. O Belmonte? Belmonte não é... Mandobi. Não, Belmonte é Mandobi. Isso. Mandobi, isso. Ótimo. Obrigado pela correção. Sim. Exatamente. Então, o Mandobi vem nesse sentido de ajudar nessa agregação. Nas áreas de integração, onde a gente planta isso com mais frequência, os consórcios, o Ed Carlos tem trabalhado já há algum tempo. Aqui em Sinop a gente tem um histórico de tentativas em fazendas, assim, uma coisa mais na extensão do que na pesquisa. Esse ano ela está um pouco mais na pesquisa. Mas você muda demais a possibilidade de dentro do sistema. Esse ano a gente tem um no campo com sorgo e ruse. É impressionante o que o sorgo consegue fazer naqueles primeiros 45 dias pós-soja. Na época de abril, maio, né? Então, você tem uma primeira onda de produção de capim. Eu gosto de dizer que ele vem em ondas, né? Quando a gente trabalha no consórcio. Então, você planta 45, 60 dias depois, você tem aquele boom de sorgo e a ruse está lá embaixo, olhando para você, assim, né? Meio quietinho. Ela é. Depois você tira o sorgo, ela vem rindo para você. Feliz da vida.
Aí você faz o corte 40, 35, 40 dias depois, tá aquele baita pasto Pasto de lindo, ruse verdinho. ou de paiaguás. Você aí vai para um terceiro corte, agora nós estamos em julho, né? Junho, já parou de chover, tá tudo verde, tudo lindo numa área que foi soja depois. Então, eu acho que a intensificação hoje, a gente vai ter que conversar da estação seca de uma maneira diferente, os consórcios têm que entrar. Se você tiver a possibilidade de integrar com lavoura, a gente tem dito aqui que os patamares podem mudar muito quando a gente inclui lavoura nessa conversa. Sim. E eu tenho visto algumas fazendas aqui no entorno de Sinop trabalharem com 25%, 30% da fazenda com lavoura na safra. Isso faz um baita de um processo diferente assim durante a estação da seca. Você gera uma nova curva de crescimento de forragem nos meses que seguem, né? Então é muito diferente quando você consegue usar esse tipo de abordagem. Mas nem toda fazenda pode. Então Sim. eu preciso também ter o olhar, né? Eu adoro sistemas integrados, acho que a gente vai cada vez mais usá-los, mas existem lugares onde eu não tenho acesso à lavoura, ao secador, a logística é ruim de eu tirar, ou chove demais na colheita. A gente tem alguns cantos de Mato Grosso onde isso é difícil de trabalhar hoje. No Brasil Central, a logística acho que está mais resolvida. Não tem como escoar, né? Não tem como escoar, então às vezes não tem uma estrada de asfalto legal. Então a coisa vai tomando assim a proporção que é possível. O que eu gosto de dizer, Janaína, assim, com a minha experiência aqui dos sistemas solteiros, né, dos sistemas... Sim, que a gente está acostumado mais, né? Sem serem os integrados, né? Isso. Eu tenho visto números aqui saindo dos nossos experimentos e das fazendas que você pode facilmente chegar nessa área intensificada a 18, 17, 20 arrobas por hectare. 20, 25, vamos falar assim, entre 18 e 25 arrobas por hectare. Fazendo o quê? Né? Fazendo análise de solo. Eu nem começo a conversa de adubação sem ter análise de solo. Então eu preciso ter uma boa análise de solo. Eu preciso definir qual é o capim que a gente vai usar, se é o que está lá ou se a gente vai substituir. Com base nisso, se eu tenho boi para adubar ele, quanto eu adubo ou não adubo em função de quem vai colher. De quem vai comer. Eu não vou perder capim. Né? Planejamento de adubação é importantíssimo, gente. Até Pronto. eu queria já de uma vez, Bruno, anunciar que nós vamos fazer uma live aqui com planejamento de adubação na semana que vem com o Humberto. Eu não vou nem falar sobre o nome dele porque eu não sei falar, de tão difícil que é. Mas o pessoal conhece o Humberto, ele foi muitos anos, ele trabalhou na Erinja, agora está com a empresa dele. Então ele vai falar um pouquinho sobre adubação pra gente, justamente para a gente pegar esse enfoque. Não adianta adubar se não colher, né, Bruno? Então um produtor que não sabe colher a forragem, né, ele vai ter que ter um treinamento estratégico para usar a adubação de forma com mais sabedoria nesse caso, né? Perfeito. Às vezes mais atrasada, às vezes mais adiantada. Às vezes dividida em 3, às vezes numa única aplicação, em lugares diferentes. Então, exatamente. Assim, como é que eu olho para a minha propriedade e adubo ela de forma que eu consiga colher e resultar aquilo em, de fato, produto produzido, e de fato colheita, né? A nossa colheitadeira é o boi, precisa ajustar ela e ela tem que estar lá na hora certa. Aí entram as alturas, entra, né, o uso dos pastos mais divididos. E essa é uma dificuldade que eu tenho aqui em Mato Grosso em relação à minha experiência, por exemplo, em Minas e São Paulo, né? Com essa minha dança da formação. Aí a gente já tem pastos menores, fazendas mais divididas, fazendas menores. Aqui ainda é comum a gente achar áreas muito grandes sendo pastejadas. Com o Ernesto Porzi aí não gosta de área grande, não. O negócio dele é dividir. Vamos dividir a fazenda, né? Pois é. O Ernesto tá aí. É cerca elétrica e a gente usar isso como ferramenta de boa colheita, né? Eu acho assim, não tem milagre. E nada do que está sendo proposto, né? Nada do que foi proposto nos últimos 10 ou 15 anos é muito difícil de ser feito. Porque à medida em que a gente vai entendendo de que a fazenda é a fonte de renda, é o ganha-pão, eu vou deixar isso para a próxima geração, eu preciso todo dia fazer um pouquinho. Alguém agora há pouco aí mencionou Tifton, né? O Tifton 85, um baita de um capim. Por que a maioria dos produtores não quer trabalhar com o Tifton 85? Porque não produz semente. Ah, mas aí tem que plantar de muda, todo dia um pouquinho. Não quer, cara, você chega naquele sul dos Estados Unidos, tem milhares de hectares de cinnamon para todo lado. Então, aos poucos, você vai fazendo um pedacinho. Você não vai ter a fazenda toda com Tifton. Você vai ter jure,
Você vai ter Paiaguás, você vai ter Mombaça, Quênia, Tamani. Não faltam só nomes para a gente botar. Vai ter pastos consorciados. Né? A leguminosa tem vindo para nós com essa coisa de diminuir o input de nitrogênio. Sim. Você pode ter ela associada, por exemplo, aos pastos que não são os intensificados de verdade com nitrogênio, onde você puxa lá para cima a taxa de lotação, mas os pastos onde você faz a coisa funcionar de maneira mais mediana para garantir que a intensificação no lugar lá onde o nitrogênio está entrando pesado tenha escape para a época da seca. Eu até postei no meu Facebook alguns dias atrás, a gente implementou aqui em 2015, final de 14, uma fazenda com Mandobi, Belmonte e Mombaça. 5 anos depois, está tudo lá. Né? O pasto está... É impressionante, aquele vazio que a gente está acostumado a ver entre as touceiras de pânico, né? Desapareceu. Aquilo hoje é um tapete de amendoim forrageiro ali por baixo. É nítido, porque a gente fez isso num pasto, não fez no do lado e ele não mudou, né? Ele não puxou mudas para lá. Então você chega hoje e olhando de cima a fazenda, você vê um lugar mais verde, menos verde. Isso aqui é bacana, né? E aí você vê o resultado lá na ponta. E porque efetivamente funciona. Então, precisamos aos poucos ir subindo o degrau da nossa intensificação. Exatamente. É isso que entusiasma. Você vê que resolveu um pouquinho de coisa que você fez ali, você já conseguiu algum resultado, que você, né, consiga subir com resultados modestos, né? Ainda com... Né, saindo dessa média, se você já sai da média, você já sobe um pouco a média, né? Porque se você está produzindo 12 arrobas ao invés das 5, você está subindo até a média nacional. Então vamos ajudar a média nacional, né, gente? Exato. Vamos subir isso aí, né? Eu gosto de fazer a conta que nem sempre o pecuarista faz, né? Que é assim, a gente quando fala a fazenda produziu na média 12 arrobas. Esse número, quando você bota ele no número médio da fazenda, ele parece pequeno, mas ele não é pequeno. Especialmente se você dividir, por exemplo, a sua fazenda em 3 e resolver que em 1/3 dela você vai intensificar mais, nesse 1/3 você pode vir para 20, 25 arrobas. E os outros 2/3 você vai fazer o seu melhor. Vai tirar ele das 5, tá? Não tenho dúvida que bem feito você vai tirar ele das 5, vai para 7, vai para 8. A gente não pode ir para muito mais do que isso se a base... né? Se a base for só pasto, não dá para ir muito mais do que isso, que a conta não fecha lá em julho e agosto. Exceto que eu tenha acesso, por exemplo, a algum subproduto volumoso, ou que eu entro no confinamento de uma forma mais pesada. Aí dá sim para eu puxar as áreas de pasto mais para cima, mas aí soja, milho, né, grão de maneira geral, vai ter que entrar no sistema, porque tem que aparecer comida de algum lugar. Não tem milagre. Então, para intensificar nesse passo adiante, aí o grão entra. E eu acho, sabe, Janaína, para nós... Putz, eu vejo o Brasil assim com... Aqui em Mato Grosso, você anda na estrada, tá de um lado soja, tá do outro milho, tá do outro algodão, aí tá do outro boi, aí tem uma vaca de leite. A integração é caminho sem volta, porque ele é complementar, ele casa de uma maneira muito bacana. Então, se eu tenho fazendas, por exemplo, onde eu consigo fazer uma parte dela lavoura, essa coisa de produzir forragem na estação seca, pós-lavoura, olha, isso muda demais o cenário. Muda completamente. A gente quebra um monte de paradigmas, inclusive, né? Dessas questões do 70-30, do famoso 70-30, né, Bruno? Exato, exato. Se eu mostrar para você aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Eu gosto de usar o exemplo da... Você tem visual do meu gráfico aí? Tem visual. Eu vou desativar aqui, pessoal, os comentários rapidinho, só para vocês verem os gráficos, tá? Quando você pensa no sistema de pastagem definitiva, essa é a curva de produção que a gente vai ter, né? Outubro, novembro, dezembro, até janeiro, fevereiro, produzindo uma barbaridade. Mas na hora que eu trabalho num sistema convencional, esse aqui é o sistema da Fazenda Pontal, da JP Agropecuária. Quando eles trabalhavam sem lavoura, a estação de monta acontecia assim, na época chuvosa, que é quando a gente tem comida, né? Quando as vacas estão com melhor score, novembro, dezembro até janeiro. Os animais aí nasciam em outubro, novembro, e desmamavam lá abril, maio, junho e julho. Como o Brasil inteiro faz. É mais ou menos isso que acontece. A partir do momento em que eles entraram com lavoura na fazenda, eles mudaram o sistema e começaram a ter uma segunda curva de produção de forragem nesse pasto pós-soja, no caso deles. Então, colhe soja lá no final de fevereiro. Os izienses, né?
Lá hoje usa Piatã, já foi Piatã, Ruse, legal. já foi legal. Paiaguás, hoje a gente tem feito lá com Piatã. Então veja que na hora que você faz isso, você cobre exatamente o espaço do vazio, que é o maior problema da nossa pecuária brasileira hoje, né? Com isso, eles mudaram a estação de monta para lá, para a época seca, então junho, julho e agosto, está começando a inseminar agora. Os nascimentos acontecem a partir do finalzinho de março, início de abril, então os bezerros nascem no auge do melhor capim da fazenda, quando você está recebendo esses pastos pós-soja. Pós-lavoura. Eles mamam no pós-lavoura, eles aí são desmamados em dezembro, quando os meus pastos permanentes já estão no pico de novo. Então esse bezerro não conhece seca, ele não sabe o que é um desafio nutricional em pasto, ele comeu bem pós-soja, porque ele nasceu pós-soja, e ele vai ser desmamado na época chuvosa, né? E daí para frente, né, você vê o tempo inteiro na fazenda esse tipo de cenário. Então isso traz para a gente uma verdadeira revolução do ponto de vista de enxergar o nosso maior gargalo, que é a estação seca. Então acho que a gente consegue, do ponto de vista de intensificação, entendo isso aí como o pico do processo. Isso que eu ia te falar. Esse tipo aí é o topo do processo, né? É o topo do processo, né? Existe um caminho longo até chegar aí. Eu brinco ali, a gente chama o Leandro Barbeiro para fazer uma adubação foliar, bota uma cerejinha no bolo e pronto. Aí a gente está alinhadíssimo. Exatamente, aí fechou tudo. Então esse seria, assim, para mim, o auge mesmo. Mas até chegar aí, uma fazenda como essa trabalhou em muitos desses processos de adubação, de manejo, né? Você encontra hoje uma fazenda usando a melhor qualidade de sêmen, usando o melhor touro que veio de não sei da onde, e aí você chega na fazenda e não tem pasto. Não, mas me falaram que intensificar é usar a melhor da genética. Genética, não tem como. Genética é um passo da intensificação. Você não lembra do Edênio falando na live que ele fez, falando assim, gente, você não sabe nem manejar pasto, você quer conversar, né, sobre suplementação, nutrição, é isso aí, é a base. O cara gasta rios de dinheiro com genética e o cara não consegue colher bem a forragem, gente. Isso aí diminui o custo de produção, isso talvez é um entendimento que falte também, né, Bruno? Eu acho. Ele resolve o problema dele de manejo errado com concentrado. Isso. Então, acho que assim, eu gosto de discutir muito sobre intensificação e às vezes tem uns amigos que ficam bravos com a gente porque eu falo essas coisas, especialmente quando eu entro na parte de reprodução. Eu acho que não dá para pensar em reprodução sem pensar em nutrição. Né? E não dá para pensar em nutrição sem pensar em pasto. E não dá para pensar em pasto sem pensar em solos. Então, os nossos alunos aí de isotecnia, de agronomia, de veterinária, bacana, cara, cada um na sua área, mas precisa entender um pouco do sistema como um todo. Sim, o camarada que trabalha com pasto que não sabe de solos e fisiologia vegetal, ele tá lascado, né, Bruno? O cara tem que entender bem, não é pouco não é superficial o entendimento, não. O cara tem que entender muito. Então, enquanto pecuarista, eu preciso entender que a análise de solo é fundamental para eu tomar decisões. Eu preciso conhecer o meu solo. É arenoso ou é argiloso? É textura média. Tem mais matéria orgânica ou tem menos? Posso usar mais de N esse ano ou menos de N esse ano? Produzir pasto. Vou colher bem. Vou diminuir o tamanho dos meus pastos, vou botar cerca elétrica, vou fazer subdivisões, vou ter cada remanga com lotes separados, onde os lotes são alimentados de maneira diferente. Vou passar a usar um suplemento. Nas águas está faltando energia. Na seca está faltando proteína e volumoso, de maneira geral. Então, a gente vai encaixando cada caixinha dessa para que você venha somando essas tecnologias até o ponto onde eu consigo trabalhar a reprodução, onde eu consigo trabalhar a genética. E eu quero um boi que ganhe muito peso, né? Eu fui aluno do professor Moacir, né, Exalco? O professor Moacir dizia assim, o professor Moacir Cosse, né? O professor Moacir dizia nas aulas pra gente, olha, tem boi que não pode comer na sua fazenda. Eu custei a entender isso que o professor Moacir falava. Eu digo, como é que tem boi que não pode comer na minha fazenda? E tem boi que não pode comer na sua fazenda. E é por isso que, assim, nesse processo de intensificação, não dá para discutir isso sem ter balança na fazenda. Eu tenho que mensurar, Janaína. Eu fico vendo assim, as pessoas gastando, às vezes, uma grana em adubo, em sêmen, às vezes divide os pastos todos e faz aquilo acontecer e não tem
uma balança não tem um boi identificado. Eu preciso pelo menos saber aquele lote quando ele chegou e quando ele saiu, e qual foi o tanto de fundo e cabeceira que eu fiz naquilo. Porque se eu sou um comprador de bezerro, por exemplo, eu não vou voltar para comprar no lugar onde, na média, aqueles bezerros que eu comprei atrasaram em relação aos meus lotes médios da fazenda. Claro. Por outro lado, se eu identifico e sei que o resultado é bom, eu posso voltar naquele produtor de bezerro e pagar 20 centavos a mais no boi dele. Então, hoje você está vendo o boi ser vendido aqui em Mato Grosso de R$ 7,80, R$ 8, R$ 8,20. E aí o cara fala assim, eu não posso pagar R$ 8 no quilo do bezerro. Você não pode pagar R$ 8 no quilo do bezerro se você não estiver fazendo conta. E se o bezerro for ruim. Mas se o bezerro for ponta, como esses que eu estava aqui agora há pouco mencionando para vocês, que morre com 17, 18 meses e 550 quilos, você pode pagar R$ 8 no quilo dele. Você não pode pagar naquele que não tem genético para te entregar. Então, a intensificação vai adicionando cada etapa dessa para que você tenha a leitura da fazenda como um todo. Eu acho que cada isso que degrau, falta, como você falou, né? Vai só subindo para você chegar num ponto. Eu tenho tentado trazer isso para dentro da universidade um pouco, sabe? Eu tenho também a felicidade hoje de trabalhar junto com os colegas aqui da UFMT. Eu acho que faltou isso para gente lá atrás, na universidade, 20 anos atrás, que era uma disciplina de sistemas de produção. Sim. Eu acho que ainda a gente na universidade precisa de alguém que chacoalhe a gente para dizer, cara, tem que juntar o quebra-cabeça. Porque a gente ainda fica pensando em cada coisinha dessa. Se tem algum problema, você quer mudar um componente isolado, né? E a mudança de um componente isoladamente pode não resolver o seu problema, né? O pessoal tem muita mania, por exemplo, de esperar o capim milagroso, né, Bruno? Pronto. Isso é o que a gente mais vê, né? A culpa é sempre do capim, né? O animal não teve desempenho, a culpa é da forrageira, isso aqui é uma porcaria, não sei o que, papá. Né? E o capim milagroso, ele não existe mesmo. O capim milagroso é aquele que se adapta ao seu sistema de produção. É aquele que está bem e fez um milagre na sua propriedade aí para você intensificar e aprender a manejar, né? Agora não dá para acreditar que o que é bom para mim é bom para você, como você disse no começo. Não. E para mim, essa é a grande chave da intensificação. É entender que o meu sistema é um grande quebra-cabeça e eu preciso colar cada pecinha no lugar certo para que todas as engrenagens trabalhando juntas e concatenadas façam com que toda a máquina gire. Toda vez que a gente fica assim, eu olho só para o boi, eu olho só para o solo, né? Eu parar de falar só do sêmen aqui, que a turma da reprodução daqui a pouco briga comigo. Tem gente que tem outra tara, que é o solo. O cara só olha para o solo, olha para o solo, olha para o solo, ele quer subir saturação de base. A meta dele, ele enlouqueceu com a saturação de base. Né? Não tá bom ainda, eu preciso subir a saturação de base, tem que aumentar. E aí o cara faz um baita no capim e não colhe. Então, não adianta eu olhar para cada pedacinho do sistema. Eu preciso entender que é o conjunto dos pedacinhos que no final do dia faz a engrenagem rodar. Exatamente. Eu até fiz uma postagem agora recentemente sobre isso aqui no Forra de Cultura e Pastagem, falando exatamente isso, que os componentes, eles são muitos. É solo, gente, mudança climática, ambiental, tudo isso vai interferir em todos os nossos processos. Se chove muito no ano, esse ano aqui, por exemplo, teve um janeiro inteiro chuvoso, arregaçou tudo. Atrasamos a colheita do milho, máquina não entra. Entendeu? Foi, sim, um negócio, um caos que a gente não estava esperando e acontece. Então, a gente tem que entender até de clima, né, Bruno? O pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Coloquem as perguntas, por favor, aqui na interrogação, tá bom? Ô, Bruno, a gente está a quase 10 minutos aqui do fim. Será que a gente pode ir para as perguntas, assim, para o pessoal? Podemos, claro. Tá. Bruno, você acredita, alguém perguntou, eu vou aproveitar e incrementar um pouco essa pergunta. Você acha que hoje... Isso é uma opinião minha, você só pode corroborar ou discordar, não tem problema nenhum, até para a gente discutir, nós temos uma discussão. Eu acho que hoje nós temos dois ecossistemas que a gente tem poucas plantas forrageiras que estão disponíveis, que é alagamento e seca, né? Então, o estresse hídrico, de uma forma geral, inclusive hoje eu entreguei para o Sanzio o meu relatório aí para avaliação das braquiárias em estresse hídrico e de alagamento e seca. Como que seria essa intensificação nesses ambientes alagados? Né, foi a pergunta que fizeram aqui. Como trabalhar num ambiente alagado? Né? Que aí você tem uma gama de forrageiras muito menor do que você tem no Brasil Central, por exemplo. Tem. Eu, particularmente, não tenho grandes experiências com áreas alagadas. Nunca trabalhei direto. Embora aqui no Mato Grosso a gente tenha um pedaço de Pantanal. É uma área que eu atuo pouco. Mas o que eu vejo, assim, as umidícolas têm entrado cada vez mais. Né? Às vezes a gente fala de Sim. umidícula...
E o produtor já dá já arrepia, né? Já arrepia. Né? Mas tem outras. Ridículo, né? A gente tem Laneiro agora, Tupi, né? Tem outras alternativas aí, né? Pois é. Eu gosto de entender, Janaína, que tanto na seca quanto no alagamento, se eu tiver o entendimento do potencial do meu sistema de produção, eu vou trabalhar nos limites dele. Eu vou usar o melhor que eu tenha dele. Eu vou te contar um pouco mais da minha experiência com a seca do que com o alagado. O alagado eu acho que não tem muito jeito, a gente precisa buscar essas plantas. A Embrapa hoje... Estamos fazendo isso, a Embrapa está fazendo isso, eu estou participando do projeto da Unipasta, junto com o Moacir, eu sempre vejo que o Moacir também está nesse negócio, nos relatórios. Eu tenho feito aqui essas avaliações para a Embrapa junto com o Unipasto. Fantástico. Acho que a parceria é para isso mesmo. A Unipasto é uma grande parceira da gente no sentido de fazer isso acontecer. Sim. Né? A Unipasto, para quem não conhece, é a Associação dos Produtores de Sementes que financia grande parte do programa de melhoramento genético da Embrapa e por isso tem direito à venda dos cultivares depois e paga royalties para a gente que volta para o programa de melhoramento para a gente gerar novos cultivares. E você sabe que eu me acho por causa disso, né, Bruno? Que eu sou uma das poucas fora da Embrapa que faz as avaliações com o Unipasto. Fico feliz. Fico feliz. Não, isso é importantíssimo, especialmente porque a gente precisa testar no Brasil inteiro. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer. Quando a Embrapa leva 10, 15 anos para botar um cultivar no mercado, mas quando bota, a gente sabe o que está botando. A gente conhece as dificuldades, a gente sabe quais são os defeitos, as qualidades e para que serve e como usa. Então isso é importante vir, né, no pacote. O professor Paulo vai arrumar um jeito, o pessoal fica me chamando de forragete quando eu for nos congressos agora. Olha só, ele só fica me zoando aí que você joga forragete. Aí a Valéria já fica botando pilha nele. Aí eu vou passando nos congressos, todo mundo amarelo e forragete. O professor Paulo é terrível. Ele é ótimo, gente. Então, assim, do ponto de vista do alagado, eu acho que a gente tem que buscar novos cultivares. E tanto no alagado quanto nas regiões mais semiárido, por exemplo, eu acho que a gente precisa ter a leitura do agregado, do valor agregado. Não dá para pensar em commodity nesses lugares onde eu preciso de muitos hectares para um boi. Nas áreas de Pantanal, a gente fala em hectares para vaca. Assim como lá no meu Nordeste, né? Não posso deixar e renegar as minhas origens baiânicas, né? Como eu brinco. Eu me criei, foi no semiárido baiano, então eu conheço bem a realidade. Hoje mais distante, porque vivendo na Amazônia brasileira... É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mas o que eu digo para os amigos que lá ficaram, os primos, né? Os produtores com quem eu ainda tenho contato, é que eu acho que no lugar onde você não tem a amplitude de trabalho que a gente tem, como no Brasil Central, você precisa trabalhar com valor agregado. Sim. Eu vou ter uma vaca e vai ter 2 hectares para essa vaca, né? É hectare por vaca, é difícil mesmo. Agora tem ano lá que eles têm 6, 7, 10 meses sem chuva. Então, intensificar num lugar desse é muito mais difícil. Se eu tiver acesso muito mais à irrigação, desafiador, né, Bruno? Exato. Se eu tiver acesso à irrigação, melhora, mas aí saliniza solo. Aí a turma está usando a palma forrageira, que melhora demais o processo de intensificação. A gente lá tem sido surpreendido, por exemplo, com capins como o Maasai. Né? Tem alguns dos nossos capins que têm dado um resultado bastante interessante lá, do ponto de vista de resistência à seca. Então a gente acha que realmente tem que buscar fazer... Paiaguás, né? A própria Paiaguás, que na hora que você bota no nosso Brasil, que na hora que você bota ela aqui no Brasil Central, a cigarrinha acaba com a vida dela, né? Então, a maximização do sistema, ela tem que partir do entendimento do sistema. Se eu entendo qual é o meu sistema, se eu entendo como eu posso explorar e quais são as minhas limitações, eu vou trabalhando para diminuir as limitações e explorar no melhor. Especialmente no semiárido e no alagado, eu acho que a gente tem que buscar agregar valor. Vender serviços ecossistêmicos, trabalhar... Aí sim eu posso trabalhar com a venda de um animal de genética mais apurada. Né? A fazenda não vai ser de pecuária. Eu digo para os meus amigos pecuaristas na Bahia, lá, por exemplo, que o cara pode ter apicultura. Né? Se ele tem lá como ter um tanque, ele vai ter piscicultura. Ele tem que diversificar a renda da propriedade como toda, não só com o boi. Ele vai tirar leite, mas ele também vai vender o bezerro. Então aí entra uma outra discussão, mas esse é um cenário muito específico que precisa entrar nele primeiro para lá dentro. Para depois, porque cada um vai ter a sua especificidade mesmo, né? Ô, Bruno, exatamente. O professor Dalso aí, do IFTM de Uberaba, perguntou qual seria para... Acho que a pergunta dele foi para ouvir no Cultura de Corte. Qual seria um tamanho ideal para uma pastagem ser bem manejada? 10 hectares, 20? De divisão. Eu vou dizer, pensando em bovinos de corte, em áreas maiores, eu diria para você que pastos entre 20 e 30 hectares funcionam bem. Tá? Funcionam bem. Maior do que isso, você começa a
ter um Já sube super desnivelamento. pastejo, fica quase um contínuozão, né? Fica mais difícil de lidar. Mas eu já trabalhei em projetos aqui em Mato Grosso, onde a fazenda tinha 20 hectares. E aí a gente tinha pastos de 0,2, 0,3. E o cara trabalhava em 4 hectares, hiperintensificado, numa fazenda de 40. Então, em 10% da área, a gente botava todo o rebanho dele de 30 vacas e trabalhava nesses 4 hectares com 30 vacas, e o resto da turma foi fazer recomposição de área, de mata, de reserva legal, de APP, etc. Então, isso depende muito do tamanho da fazenda que você está trabalhando. Para as grandes fazendas aqui, esse número aí de 20 e 30 não é ruim. Nem sempre você consegue. Se ela for dividir, se ela for muito grande, você ter áreas de 40, 50 já ajuda muito. Às vezes você chega lá, tem pasto de 200 hectares, 300 hectares. Aí não tem condição. Não tem. Aí é um contínuozão mesmo. É. Uma pergunta que fizeram aqui, Bruno, é como que a gente faz para poder tentar evitar essas reboleiras que são formadas principalmente em plantas de crescimento cespitoso? Isso aí manejo, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Porque assim, é do Mombaça, né? O Zuri eu acho que é menos crítico, porque o Zuri tem uma capacidade de perfilhamento extraordinária, né? Quem já viu um pasto de Zuri depois de uma roçada, por exemplo, é enlouquecedor a capacidade que aquele capim tem de gerar novos perfis. Eu gosto muito dele. Acho ele, inclusive, até um pouco não. Acho ele bem mais dócil para o manejo do que o Mombaça. Eu gosto muito do Zuri. Eu tenho um problema sério com ele. Eu sou... eu gosto. Você é fã? Eu sou do Tamani. Eu sou do Tamani. Até quando eu comi, eu gostei mais do Tamani do que do Zuri. Não, o Tamani e o Quênia são, assim, alfaces da forragicultura. São de valor nutritivo altíssimo. A gente tem os trabalhos de Tamani e Quênia aqui, manejando a 35 Tamani e a 55 Quênia. É salada. Você tem vontade de passar azeite e cortar. O meu tamanho aqui, Bruno, com 95% de interceptação, ele deu 42 centímetros. Eu até li um artigo seu recente agora sobre isso. Eu vou até conversar com você sobre isso, mas a gente conversa aí depois isso no particular. Aqui ele ficou um pouquinho mais baixo. Mais baixo, Mas essa faixa aí, 35, 40, eu diria para você ótimo. Que é o que vai resolver o problema e ele fica massa. Agora, na hora que você vem para volume, o Zuri Eu gosto. O pessoal, deixa eu falar um negócio com vocês. A gente já está terminando. Vocês sabem que eu termino mesmo às 21. Eu não costumo voltar, né? Então eu vou só pedir pro Bruno aí, nesse último minutinho, fazer as considerações finais, mas eu não posso deixar aqui de falar para vocês, agradecer todas essas pessoas que estão acompanhando a gente, produtores. A gente brinca aqui que tem muita gente que a gente considera como nossas referências, né, Bruno? Na floricultura, o professor Eran Borges, que vai fazer quinta-feira que vem uma live só sobre forrageiras e manejo para caprinos e ovinos. Né? Então, eu estou muito contente com as pessoas estarem abraçando a causa do canal. Então, Bruno, de coração, tá? Eu quero muito, muito mesmo te agradecer enormemente. Foi um prazer te conhecer, mesmo que assim, é a primeira vez que a gente conversa há tanto tempo. Muitíssimo obrigado. Em nome do nosso grupo de estudo, eu te agradeço. As perguntas que não foram respondidas, pessoal, pode enviar aqui. Eu vou perturbando o Bruno no WhatsApp, eu ali no separado, tá? No direct, para ele poder me ajudar a responder aquelas que eu não consegui responder, tá? Então, a todos vocês que nos acompanham, eu agradeço. Bruno, você tem aí um minutinho para finalizar. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de dividir um pouco do que eu penso com todo mundo, com você. Tenho realmente te acompanhado. Acho que você está fazendo um grande trabalho para a forragicultura do país e me sinto honrado de estar aqui, podendo, de alguma forma, contar um pouco do que a gente tem feito em Mato Grosso e compartilhar com todos os produtores o que a gente pensa sobre intensificação e como ela deve acontecer. Não posso deixar de agradecer aí aos professores que nos ensinaram tudo isso e que hoje nos assistem. Então, é a consolidação de uma segunda geração. Fico feliz com isso. Muito obrigado a todos. Bom. É muito bom mesmo. Para a gente é muito bom ver eles acompanhando, né? E opinando e falando as coisas. Então, gente, para todo mundo que acompanha, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, Bruno, abrilhantando aqui o perfil. Assim, uma pessoa extremamente acessível. Muitíssimo obrigada, tá? Todo mundo que acompanhou, um grande abraço para todo mundo aí. Viu, gente? Muitíssimo obrigada. Eu vou deixar a live salva no IGTV. Depois eu passo ela para o YouTube, tá, Bruno? Forragicultura e Pastagens também, nosso canal do YouTube. Depois eu mando o link para você assim que eu colocar. E quem não estiver seguindo o Bruno, segue. Quem não estiver me seguindo, segue. Quem não tiver curtido lá o Forragicultura e Pastagens no YouTube, vai lá, pessoal. E se inscreva no canal Forragicultura e Pastagens. Muitíssimo obrigado. Um abraço para todo mundo. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.